Aqui estamos mais uma vez, caros telespectadores, com o nosso programa Falando Sério do Amor de Deus. É um programa da CONOERCE, o Conselho de Orientação de Ensino Religioso do Estado do Ceará. E aqui nós temos nosso acompanhante, né? O pastor Nascimento. E aqui neste lado hoje eu tenho o professor Carlos Perdigão. Acertei o sobrenome, né? Sim, sim, acertou, padre. E então nós vamos iniciar nosso programa, né, pastor, convidando o professor Carlos para falar um pouquinho sobre a sua vida, onde nasceu, Sim. o que você está fazendo, né? Bom, para mim é uma honra estar aqui, sabe? Estou muito contente de poder participar desse programa com o padre Bendren e também o meu amigo Nascimento, não é? Temos amigos em comuns aí, a Luísa Teodoro, o Bons Samuel amigos. Muguba Júnior. Ela infelizmente está pouco indisposta Sim, hoje. sim. Então é uma honra, um prazer a gente estar aqui. Olha, a minha formação, eu sou um linguista, não é? Tenho formação em letras pelo UES, pós-graduação também, em gestão escolar pelo UES também. E formação também, sou administrador de empresas, formado pela Unifor. E a gente está dentro dessa coisa da arte da educação, e eu sou músico também, produtor cultural. A gente faz um pouquinho de muita coisa dentro dessa área do conhecimento, sabe? Tanto na questão acadêmica, como também na questão artística. E a gente faz isso com muito prazer, não é? A gente faz isso com muita alegria de poder contribuir aqui para o nível educacional e artístico no Ceará. É isso. Vai falar, é muito curto, não foi? Primeiramente, Eu sei eu ouvi que dizer o Carlos tem uma qualidade muito grande de ser muito discreto. É. Isso aí eu já conheço. sobre a bateria, é? Não, a bateria eu vou chegar, eu quero explorar a bateria dele daqui a pouco. Daqui a pouco, ok. Professor Carlos, fala um pouquinho então sobre linguística, né? Que o senhor está ensinando, que é interessante. Eu sou professor de língua portuguesa e de arte e educação da Faculdade Cearense, né? A Faculdade Cearense é um grupo que vem de Manaus, da Fundação Newton Lindsay. Já estou lá há 8 anos, né? E realmente assim, sou bem contente, estando bem contente por estar nessa instituição de ensino, que é uma instituição muito séria. A gente se sente muito à vontade. Eu estou dentro do curso de comunicação social e também de pedagogia, não é? E a questão da linguística é isso, quer dizer, bacana o convite aqui do Nascimento que ele me fez, porque realmente a linguística como campo do conhecimento humano científico está fazendo esse ano 100 anos, né? Já que foi lançado em 1914 o livro Curso de Linguística Geral, de autoria do professor de Genebra, Ferdinand de Saussure. Então a gente tem uma ciência ainda muito jovem e portanto, ainda em franca evolução, digamos assim, viu, padre? Sim. E realmente, assim, para mim é uma felicidade poder atuar como professor de língua portuguesa, uma perspectiva mais ligada à análise do discurso, né? E uma perspectiva da função social da língua, que é fundamental, né? A gente compreender que a língua, ela existe na medida que serve as pessoas, né? E muita gente, inclusive, acha que Perdigão, você é um gramático e tal. Eu disse, não, eu não sou um gramático, eu sou um linguista, não é? A gramática é uma das partes da língua e é fundamental, por sinal, porque todas as línguas têm as suas leis, né? Todas as línguas humanas, e são mais de 6.000 línguas, e não são nem 200 países, né? Mas é porque os países têm diversas línguas. A gente nem pode dizer que o Brasil é um país monolinguístico, porque nessa perspectiva a gente termina esquecendo as línguas indígenas, né? O Nhangatu, o Tupi, o Guarani, o Tupi-Guarani e outras, né? E também as línguas dos ciganos, né? Então, Foucault que dizia que essa coisa da questão linguística em torno da educação é muito uma perspectiva de controle social, né? E isso é muito perigoso, porque a língua ela vai muito além da sua gramática, né? A língua tem todo um arcabouço mesmo de servir as pessoas, realmente de tanto estar no coração das pessoas como na mente das pessoas, sabe? Então a língua ela forma a nossa personalidade, padre, né? Sim. A língua ela forma a nossa personalidade, e é através da língua que eu penso o mundo e digamos assim, descrevo o mundo, né?
e enuncio o mundo e também as coisas que eu acredito, que eu penso. Né? Expressões idiomáticas. Eu tinha dificuldade quando eu comecei a aprender o português. O senhor podia dizer alguma coisa sobre isso? Foi uma coisa muito difícil para mim, né? Olha, bom, a língua portuguesa é uma língua que vem do tronco neolatino, né? Uma das 11 línguas neolatinas. E realmente é uma língua que até muita gente diz que a língua portuguesa é uma língua difícil de ser aprendida. A língua portuguesa é muito difícil. Isso é uma inverdade, não é? Porque nenhuma língua materna é difícil de ser aprendida. Uma criança, ela, aos 2 anos, já domina, né? Cerca de 3.000 palavras, se eu não estou enganado. Né? Mas o problema ao dizer que a língua portuguesa é muito difícil, é essa perspectiva de trabalhar com a língua somente a partir das suas regras, né? Somente a partir da sua gramática. E a língua portuguesa não pode ser difícil, porque na realidade, assim, se ela for difícil, ela não serviria, né, com competência para as pessoas que são os analfabetos. Né? Os analfabetos, eles enunciam aí tudo o que desejam, tudo o que querem, utilizando perfeitamente a língua. Mas é uma tragédia a gente ter um país com cerca de 50 milhões de analfabetos totais e funcionais. Chega a isso? Sim. Há dados oficiais que dizem que são 30 milhões, outros são 20, mas não importa o número, Padre Bender, né? A gente tem problemas nesse país. Esse na minha opinião, esse é um país de não leitores. Isso é um problema sério. Né? Você chegou a um ponto que eu já estava guardando essa pergunta, Carlos, pelo menos no nosso contexto local. Estou aqui me referindo ao município de Fortaleza ou ao estado do Ceará. Nós somos um estado de leitores ou de não leitores? Olha, até o sistema educacional cearense ele anda melhorando, não é? A gente sabe disso, não é? As pessoas estão mais envolvidas em livros e tal, mas, Nascimento, por opção, eu sou uma pessoa muito otimista, sabe? Eu prefiro ser otimista e observar o mundo numa perspectiva proativa, realmente de interferência, né? de realizar coisas e tudo. Mas, infelizmente, eu acho que nós somos um estado de não leitores. Né? Isso é o que explica nós termos tão poucas livrarias em Fortaleza? Talvez. Né? Essa é uma boa questão. Boa observação. Né? É uma boa questão, assim. Né? Nós temos poucas livrarias e realmente, assim, nós temos, obviamente, que a gente tem uma elite, a gente tem realmente um público bastante leitor de muita coisa, mas também a gente tem muita gente que passa ao largo, passa muito longe da questão da leitura. Não é? Isso é o fundamental. Não é? A gente sabe hoje em dia, a linguística textual, eu estava comentando, o Padre Bender comentou no começo aqui sobre essa coisa da linguística, não é? De como é que eu me sinto como linguista e tal. A linguística tem somente 100 anos com o status de ser ciência, portanto. Né? E ela vem evoluindo ao longo desse um século aí. E a gente tem uma linguística chamada, inclusive, de linguística textual, que surge no mundo a partir dos anos 60 e chega aqui no Brasil, sendo implementado aí pelos PCNs, não é? pela NGB, aí nos anos 80, anos 90. Eu quero dizer, portanto, é o seguinte, que já não se estuda mais somente a regra. A perspectiva não é nem trabalhar somente com a regra, mas sim com a função social que aquela palavra tem. Portanto, com o significado que ela tem. Não é? Ou seja, importa o texto. É o texto que fundamenta aquilo que eu estou tentando tornar comum dentro da minha mensagem, entendeu? Ora, falar de textos é falar de leitura, né? E a gente tem realmente um país com problemas relacionados à leitura, né? Quer dizer, aqui nos anos 90, desculpa, só para complementar, nos anos 90, eu me lembro bem, nos anos 90 não faz tanto tempo assim. A gente não é? Pouco tempo. Né? Pouco tempo, mas nos anos 90 eu me lembro aqui de uma notícia do jornal O Povo, o que é algo muito trágico, dizendo que pessoas pegavam ônibus porque existiam 2 pauzinhos na palavra, a palavra era psi, né? 2 pauzinhos em psi. Ou então porque a palavra era grande, parangaba. Entendeu? Então isso é trágico, aqui em Fortaleza. Então a gente tem assim, realmente uma massa da população que se mantém distante, não é? Dessa possibilidade de se manter conectado à leitura.
que obviamente é o que traz nosso sonho de cidadania, potencializa nosso sonho de cidadania, de direitos humanos e respeito às diferenças, não é? Enquanto isso, nós temos aqui ao nosso lado a Argentina, onde em Buenos Aires as livrarias são uma verdadeira atração da cidade. Inclusive atrações turísticas, né? A gente tem algumas livrarias lá que são verdadeiras assim, né? E são atrações turísticas, né? Cinemas transformados em livrarias e tudo. Porque essa é a grande questão. O bom de se ler, não é porque é gostoso. Não é porque é necessário apenas, né? É porque é gostoso. É bom a gente compreender narrativas, né? É bom. Aliás, essa história da narratividade, né? Está em volta, está relacionada aos seres humanos de uma forma histórica, né? Os seres humanos antigamente se reuniam, as tribos se reuniam ao redor do fogo e as pessoas, né? Quando as sociedades eram ágrafas ainda, que não dominavam o sistema escrito, né? Ou seja, há mais de 4.000 anos atrás, porque a escrita surge há mais ou menos 4.000 anos atrás, né? Então, antes disso, sociedades ágrafas e as gerações jovens, né, iam realmente assim, compreendendo o mundo a partir das gerações mais velhas que contavam histórias, né? E era isso. Né? Poucos instantes atrás o senhor usou a palavra ônibus. A primeira experiência que eu tinha com ônibus foi o seguinte: eu estava esperando, primeiro ano, né, aqui no Brasil, tentando falar direitinho, e eu estava com um rapaz esperando a chegada do ônibus, e ele disse: Brendan, eu acho que o ônibus ficou no prego. E eu disse: então eu acho que não é isso, não. O prego ficou no ônibus. Você está vendo como... O senhor falou das expressões idiomáticas, esse é um exemplo, né? Nós temos vários, né? Rebolar no mato, né? Quer dizer, rebolar no mato é um exemplo, o senhor já entende isso, jogar no lixo, né? Então a gente tem essa coisa dos regionalismos, dos falares regionais, né? Que na verdade assim, enriquecem a língua, né? O registro informal da língua, né? E aliás, quando a gente fala no registro informal da língua, eu tenho que dizer que a língua portuguesa nasce exatamente o registro informal do latim, né? Que não era o latim, era o latim popular, né? Não era o latim culto, né? Era o latim falado pelos marceneiros, né? Pelos soldados, né, romanos que invadiram a Península Ibérica e passaram vários séculos, digamos assim. E aí a formação da língua surge a partir dessa mistura do latim com os falares regionais daquelas localidades aí situadas em Portugal e em Espanha, não é? Assim. Isso foi uma das coisas que me ajudou um pouquinho, foi o latim. Sim. Eu sou daquela época, imagina quando eu penso agora, hoje em dia, nossos livros no seminário foram escritos em latim. Sim. E então, quando a gente vem, você pode ver então, a origem de muita coisa aqui no português, né? Sim, sim. Uma língua neolatina, né? Como o senhor disse mais cedo. Sim. Na verdade, o latim ele é uma língua muito presente nas línguas neolatinas, não é? Quer dizer, a gente vê aí, a gente pode observar essa coisa do latino na língua portuguesa, na língua francesa, no espanhol, no italiano, no romeno. A Romênia também é né, e algumas outras línguas, né? Sim. Como o sardo, como a língua dalmática, algumas línguas mortas também são neolatinas, né? É isso. Agora, Carlinhos, deixa eu te perguntar aqui uma coisa. Eu já ouvi várias vezes um comentário sobre onde se fala melhor o português no Brasil. Isso é uma verdade ou é um mito? Maranhão, né? Você está falando, é? Não quis dizer necessariamente o Maranhão. Nascimento, é curioso, mas isso é algo do senso comum, sabe? Porque isso não existe, né? Quer dizer, essa coisa de se falar o melhor português. Né? O que é o melhor português, né? Na verdade, a situação de comunicação é que define, não é? O registro da língua, se formal, se informal, se culto ou né? Se vai ser utilizada a norma padrão, a norma culta, a chamada norma culta ou não. Então, isso é um mito. E, por exemplo, eu tenho um linguista que é pós-doutor em linguista, não é? Que é o professor Marcos Bagno, ou Marcos Banho. Ele é do departamento de linguística da UNB, Universidade de Brasília. E no livro Preconceito Linguístico, ele vai exatamente questionar
não é? Essa coisa de que, sabe, ele questiona 8 mitos, né? Uhum. Esse é um dos mitos que ele questiona exatamente se falar que no Maranhão se fala a melhor língua portuguesa. E isso aí isso não passa de uma grande balela, meu amigo, né? Que é repetida pela grande mídia e tal, que isso é passado e tal, e aí entra nessa coisa do mito mesmo, né? Eu não posso concordar com isso, realmente, assim, isso não existe. Aliás, é interessante que a gente também pontue algumas coisas, porque aquilo que eu falei, no Brasil não se fala somente uma língua, né? A gente tem, assim, a própria língua portuguesa, ela primeiro que ela tem diversos falares regionais, a gente tem as influências das regiões, né? O sul, a coisa do trilegal, do tchê, aqui o bichinho, o rebolar no mato, e outras aí espalhadas pelo Brasil afora. Né? Então o que me chama mais a atenção lá pelo sul é quando eles usam aquele termo lagarteando. Sim, lagarteando. Lagarteando. Isso é uma influência, obviamente, que vem do... É um hábito da pessoa ficar deitada ao sol depois do almoço. Ah, sim, eu nem conhecia essa expressão, né? Mas então é isso, quer dizer, Marcos Wagner questiona muito esses mitos. E essa própria questão de a gente ter somente uma língua portuguesa, né? Já se sabe, a linguística textual já contextualiza essa informação, realmente colocando essa coisa sabe, dessa diversidade linguística e tal, e que a gente tem, né? A gente tem, na verdade, uma mesma língua falada por um determinado número de pessoas em determinado tempo e espaço. E isso existe, né? Mas, assim, dizer que é somente uma língua é controle social. A gíria enriquece a língua? Com certeza. A gíria enriquece a língua, né? Os empréstimos também linguísticos, né? As palavras que vêm de outras línguas, como, por exemplo, know-how, né? Enriquece a língua portuguesa. As línguas, elas se misturam mesmo. É natural que as línguas se misturem. Né? Eu não questiono, não critico essa mistura de línguas, né, que a gente tem desde sempre, porque inclusive as línguas elas variam, né? As línguas elas sofrem de variação, né? Nenhuma língua é homogênea, as línguas são heterogêneas, portanto. Né? Mas essa grande invasão de inglês agora em português, eu não me sinto muito bem com isso não, porque nós temos palavras mais do que adequadas em português. Sim, com certeza, Padre Bento. Temos que dizer, usar o americanismo, alguma coisa assim, né? Há, na verdade, um exagero, né, do uso da língua inglesa aqui. Na verdade, eu diria que, na verdade, é uma invasão da língua inglesa em torno da língua portuguesa brasileira, né? Ou como querem alguns linguistas, da língua brasileira, digamos assim. Mas há um exagero, com certeza. E aí a gente tem que ir para a questão política, não é? A gente tem que compreender que o Brasil é bastante dependente politicamente dos Estados Unidos, né? Já houve época aqui nesse país que dizia-se que o que era bom para os Estados Unidos era bom também para o Brasil. Então, assim, que é outro mito, digamos assim, porque o nosso país tem nossas características próprias. Foi dito na década de 50 por um político brasileiro, né? Eu nem sei. Uma homenagem que ele fez a Eisenhower. Sim. Pois é, então a gente vê que isso aí essa é a dependência que a gente tem mesmo e que tem que ser questionado. Agora, o que não é interessante, não é, pessoal, é o fundamentalismo, não é? Quer dizer, não vou usar a língua inglesa porque existe o correspondente na língua portuguesa. Existe a coisa do bom senso, do equilíbrio e da valorização, né, da linguagem de cada um, né, das competências linguísticas de cada pessoa, sabe? Eu acho que isso é básico, é fundamental, né? Porque senão a gente entra nessa coisa da violência, que é a violência linguística, que ela também existe. É a coisa do cala-boca, não é? Sabe? Quer dizer, Marcos Wagner, inclusive, comenta que 60% a 70% dos brasileiros têm problemas de dentição. E essa já é uma forma de calar a boca das pessoas, assim, essa coisa de pessoas sem dente e tal. Quer dizer, o problema linguístico, em outras palavras, e eu concordo com ele, o problema linguístico no Brasil, os problemas linguísticos no Brasil passam por questões sociais, culturais e políticas. A gente não pode esquecer essa questão política, entendeu? Que é inerente, não é? É inerente, sabe? Agora, eu queria explorar uma outra coisa, Perdigão. E veja bem, nós aqui temos a presença hoje de um professor, mas também de um artista.
Ah, é. Esse que eu Sim. quero. E esse artista é um excelente baterista, que eu já tive o prazer de assisti-lo várias vezes, tá? E eu gostaria que você até falasse um pouco sobre a experiência do professor que trabalha a comunicação, mas a experiência do músico Sim. que, através da arte, utiliza também a comunicação. Excelente pergunta essa daí. Também gostei. Olha, bom, falar de bateria... Daqui pra a mim, pouco eu faço outro, pronto. Daqui a pouco eu faço outro. Olha, falar de bateria, falar de música, para mim, realmente, música é fundamental, não é? Eu sou filho de pianista, minha mãe Ana Maria Perdigão, e um pianista, inclusive, chegou a tocar, e formada em música. Então, assim, a música lá em casa é desde pequeno, né? E ao mesmo tempo que a minha mãe mexeu com música, também é uma pedagoga, né? Então, assim, esse viés ligado tanto à arte e à educação é muito forte, vindo da minha mãe e, curiosamente, também do meu pai, que é um militar de formação, Carlos Alberto Ferreira, um militar de formação, um militar extremamente democrático, uma pessoa extremamente do diálogo, né? Uma pessoa que me deu muita força, inclusive, para me virar, para que eu virasse, inclusive, músico, né? Baterista que sou e tal. E aí aquela coisa, você não vira professor numa terça-feira, 2 horas da tarde, e não vira músico também assim. Não. É algo processual, é algo que vem ao longo da vida da gente, né? E realmente, assim, a música, ela tá no meu existir desde sempre. E eu fui crescendo realmente, assim, fazendo leituras de muita coisa, não é? A literatura, a literatura clássica brasileira, como Drummond, como Manuel Bandeira, como Machado de Assis, como Lima Barreto, esses 4 autores circulavam lá em casa de uma maneira muito forte. E eu fui naturalmente pegando esses poetas e escritores, né, e pensadores brasileiros, né, verdadeiros intelectuais brasileiros, eu fui pegando esse pessoal com naturalidade muito grande. E realmente, assim, ao crescer com essa coisa das letras e tal, eu fui também incorporando um universo da arte, não é? Estudei alguns instrumentos, como violão, como teclado, flauta, mas a bateria que eu descobri aos 7, 8 anos de idade foi, assim, algo arrebatador, né? E é muito forte na minha vida desde então, sabe? Ora, baterista desde jovem, estudioso e pesquisador, curioso sobre muita coisa relacionada à literatura, também desde jovem, foi com muita naturalidade que eu me tornei um músico e um arte educador, digamos assim. E aí formato projetos, né, dentro da coisa da arte, da educação, tocando bateria, e aí já formatei o projeto Bateria Brasileira, né, dos ritmos nacionais, já toquei diversos espaços do Brasil, como Rio de Janeiro, né, como Brasília, como bom. Natal e tudo. E também aqui no próprio Festival de Jazz e Blues de Guaramiranga e Dragão do Mar e Banco do Nordeste, sempre circulando, né? Colocando a bateria, inclusive, na frente do palco, né? E geralmente é um espaço que ela ocupa... Fica atrás, Fica atrás, né? Mas não, a bateria na frente do palco, chamando a atenção para o ritmo, tentando tornar mais quentes os meus projetos, né? E aí, ao mesmo tempo, assim, pensar o Brasil em torno do universo rítmico, né? Em torno do universo da música, também acho fundamental. E aí já surgiram diversos projetos, como Rock Brasil, né? Quando eu conto a história do Brasil a partir do rock, a partir da música urbana, e portanto, né? Então, assim, diversos projetos já surgiram em torno desse universo rítmico. Fala um pouco E do olha, eu teu sou livro. muito feliz com isso, sabe? Sou muito feliz fazendo isso. Fala um pouco do teu livro. Ok. Bom, é outra coisa também, né, Nascimento? O meu livro, chama-se Fragmentos, né? Poemas e ensaios, foi lançado em 2011 e eu costumo dizer que o meu livro é meu primeiro filho, sabe? Porque tá no coração, não é? Tá no coração e tal. Eu levei 30 anos, sabe, escrevendo textos para poder realmente, assim, publicar meu primeiro livro. Então, veja aí o que são 3... É muito tempo. É muito tempo. Eu tenho e muita 50 coisa. anos, né? É muito tempo, assim, até que eu me definisse realmente em escrever meu primeiro livro. E olha, foi a melhor coisa que eu fiz, porque efetuei alguns lançamentos e tudo, e assim, conheci muitas pessoas também em torno do meu livro, Fragmentos,
E é interessante também que eu diga que ele está na Livraria Cultura. Né? Quem quiser manter contato, você encontra na Livraria Cultura aqui em Fortaleza, na Livraria Cultura também online e tal. E o meu livro ele tem tanto poemas, né, como também ensaios. Né? Ensaios sobre o livro do Graciliano Ramos, O Vidas Secas, né, que é um clássico da literatura. E aí eu faço também uma conexão com o filme Vidas Secas, que é do Nelson Pereira dos Santos. Também alguns ensaios, alguns artigos que eu publiquei lá sobre o professor como incentivador da leitura. Né? Inclusive alguns textos do meu primeiro livro, eles estão presentes já foram veiculados em jornais daqui. Né? As pessoas que quiserem, inclusive, conhecer um pouco mais da minha produção como um acadêmico, como pesquisador, é clicar Carlinhos Perdigão no YouTube, no Google, sabe? Tá, e quem quiser te ver tocando com a tua banda, onde é que te encontra? Isso aqui é interessante. Pois é, eu trabalho com muita gente, viu, Nascimento, né? E um dos trabalhos que eu faço é com o trio Caixa de Som, né? Com meu amigo Marcelo Justo, Gerardo Gondim. A gente tem tocado muito ali no passeio público, né? Aos finais de semana, tocando música instrumental, muito blues, muita música brasileira, um pouco de jazz também. A gente tem tocado ali na feijoada do passeio público, que é um lugar histórico em Fortaleza. Né? E delicioso, diga-se de passagem. Você já esteve lá e gostou da gente tocando, mas também toco com a Em Blues, né? Com alguns outros artistas aqui, como o Paulo Branco. A gente, na verdade, tem circulado bastante, sabe, meu amigo? Carlos, chegamos então ao fim do nosso programa. Sim. Antes de terminar, uma mensagem para os jovens. Com o maior prazer, não é? A mensagem que eu tenho a dizer, não só para os jovens, mas para os espectadores aqui desse programa, é a questão da leitura, né? A leitura é fundamental, né? A leitura tem que estar muito presente na vida da gente, sabe? Inclusive em qualquer gênero, não é? Literário, sabe? Revista, jornal, é por aí. Leiam, isso é importante. Muitíssimo obrigado, Carlos. Pastor, você eu tem agradeço, alguma coisa? viu? Não. Muito obrigado. Então, caros telespectadores, muito obrigado pela sua presença e que Deus abençoe cada um de vocês.